Pessoal, nós vamos então hoje estudar o ensaio de polaridade do transformador monofásico. O que é a polaridade do transformador? Para explicar isso, eu fiz o seguinte: eu criei dois transformadores aqui iguais, só que com o secundário enrolado de maneira diferente. Para vocês perceberem aqui embaixo, eu enrolei o secundário de maneira diferente no transformador de baixo, Bom, o que isso vai implicar então, Vamos lá, tá? Imagine o seguinte, pessoal, o primário do transformador, a gente pode dizer que ele é um elemento passivo, Temos sensoriais, note que a corrente entra no polo mais aqui, Considerando aqui um tráfego ideal, certo? A força eletromotriz, A energia vem da fonte. Já o secundário, a energia vai para a carga. Então, eu vou colocar aqui a polaridade da FEM, o secundário, certo? Aqui a gente sabe que vai ter uma corrente de magnetização no primário que vai fazer o fluxo principal, fluxo φ, produzido pela corrente de magnetização. Eu estou considerando aqui que é um tráfego ideal, então essa corrente de magnetização é zero, O IP também é zero, então eu coloquei aqui só o I1, que seria na verdade igual ao I1', corrente de reação do primário, certo? Seria um tráfego ideal para facilitar a nossa compreensão, mas isso vale para qualquer transformador, mesmo real, claro. Então, quando a gente coloca a carga aqui no secundário, vai aparecer uma corrente 2. Essa corrente 2 faz um fluxo, vamos fazer com outra cor aqui, faz um fluxo φ2. Só que a gente sabe, o fluxo φ não pode mudar, ele depende só da tensão do primário, Para lembrar da relação, fluxo máximo é igual a E1, que o E1 é igual a V1, Então fica igual a V1, 4.44 F N1. Então, a força eletromotriz ela é tal que ela tem que ser igual à tensão aplicada. A gente está impondo a FEM, a gente já estudou isso lá no começo. Como a gente está impondo a FEM, o fluxo tem que ter um tamanho tal que induz a força eletromotriz igual à tensão aplicada. Então esse fluxo não pode mudar. O que acontece quando aparece uma carga? Aparece uma corrente que a gente chama corrente de reação do primário, em uma linha, e nesse caso aqui é igual a 1, porque eu estou considerando que o tráfego ideal, que instantaneamente faz um fluxo φ1 que anula o fluxo φ2. Então a gente já tem estudado isso aqui, esses fluxos se anulam. Certo? Os fluxos se anulam. As correntes, então, são em fase, elas têm que estar em fase para que os fluxos que elas produzem se anulem constantemente, de tal maneira a não mudar o valor do fluxo principal, que depende só da tensão aplicada. Certo? Bom, se a gente observar aqui o sentido da corrente, no primário, a corrente ela entra aqui no enrolamento primário, faz o fluxo φ1 para cima, e aqui a corrente 2 saindo faz o fluxo φ2. Então os dois fluxos se anulam mesmo, certo? Note que o secundário é um elemento ativo. Ou seja, a corrente sai do polo positivo. Note que no secundário, note que no primário, o primário recebe energia da fonte, a corrente entra no polo positivo. É comum se usar uma regra do ponto e anotar aqui o ponto, certo?
Então a corrente entra no polo positivo e no secundário ela sai do positivo, certo? Esse ponto aqui eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Mas importante aqui, note, a corrente entra no positivo, no primário, e sai do positivo no secundário, certo? Bom, aqui não tem como ser de outro jeito no primário a corrente, porque já que o primário é um elemento passivo, certo? Então agora nesse transformador de baixo, olha só, claro que o efeito acontece assim, a gente coloca a corrente na carga e aí aparece a corrente em linha, né? Instantaneamente os fluxos que elas produzem se anulam, certo? É esse o efeito. Só que agora no transformador de baixo que eu enrolei o secundário diferente, eu já sei que esse efeito dos fluxos se anularem acontece, então eu vou fazer um caminho inverso. Eu vou partir do primário, já sabendo que tem corrente, que tem carga no secundário, para daí então tentar descobrir o sentido da corrente no secundário. Certo? Porque quando aparece a corrente secundária, aparece instantaneamente o íon linha, né? Ou íon aqui, né? Então, agora quando eu enrolei o trafo aqui, o secundário de uma maneira diferente, o que vai acontecer, né? Então vamos lá, olha lá. O primário vai ficar igualzinho, então eu deixo o primário como está, certo? É que eu chamei lá de íon linha, né? Para corrente de reação do primário, fica melhor, mas é igual ao íon, né? Note que essa corrente aqui, ela entra aqui no positivo, claro, aqui é elemento passivo, né? Continua sendo elemento passivo, não tem como ser de outro jeito. O fluxo φ produzido pela corrente de magnetização está aqui, só que como é ideal, estou considerando que essa corrente de magnetização é zero, e a corrente 1' ela apareceu aqui porque tem carga lá no secundário, certo? Então essa corrente 1' apareceu aqui, só que por enquanto eu não coloquei ainda a corrente aqui no secundário. Essa corrente apareceu aqui no primário porque tem carga lá no secundário. Os fluxos que elas produzem se anulam, né? Então eu vou fazer o seguinte. O primário é elemento passivo, a gente viu, né? E essa corrente 1' ela vai fazer um fluxo φ1 para anular o fluxo produzido pela corrente do secundário. Por que eu coloquei aqui o fluxo da corrente 1' primeiro? Porque eu sei que aqui que o primário é um elemento passivo, já que a fonte é o V1, né? Então o primário transformador ele vai receber, né, essa energia. A corrente entra no polo positivo, elemento passivo. Já estava escrito lá em cima, né? Bom, eu sei que apareceu uma corrente lá e daí essa aqui apareceu no secundário, apareceu assim em linha para anular o fluxo. Então, o fluxo, se os fluxos se anulam, né, aparece, é porque havia aqui um fluxo φ2 com essa direção, né? E como aqui no primário eu tenho que é um elemento passivo, a corrente tem que entrar no polo positivo, por isso eu já coloquei o sentido dessa corrente do fluxo que ela produz. Claro, isso aqui é fasorial, quer dizer, quando essa corrente for positiva, e 1', né, eu vou ter esse fluxo φ1 com essa direção. Quando ela for negativa, com sentido contrário, óbvio, né? Então esses fluxos se anulam, a gente já sabe, né? Esses dois fluxos se anulam. Beleza, né? Mas, bom, qual o sentido que vai circular a corrente no secundário de tal maneira que os fluxos se anulem? É que no primário a gente já sabe que a corrente circula assim, faz o fluxo para cima. Mas se aqui no primário ela tem que entrar com essa polaridade, como que ela está circulando no secundário? Ora, se os fluxos se anulam, né, então com a regra da mão direita, os dedos, solenoide, né, os dedos dão a direção da corrente. E o polegar a direção do fluxo. Então a corrente tem que circular para cá, pessoal. Olha só. Né? Então, os dedos dão a direção da corrente e o fluxo para cima. Ora, o que acontece aqui é que, na verdade, essa corrente aqui, ela estaria saindo aqui, ó, embaixo, né? E não em cima. Isso porque eu enrolei esse secundário
diferente do primário. Estão vendo? O primário eu entro por cima lá do enrolamento, depois passo por baixo, aqui eu já entrei novamente direto a parte de cima por baixo, né? Enrolei de maneira diferente, né? Só que como o secundário é um elemento ativo, né? Como ele é um elemento ativo, vamos fazer então com a mesma cor que eu tinha feito antes. Né? Se é um elemento ativo, onde a corrente sai, eu tenho um polo positivo. Note. Aqui em cima. Onde a corrente sai, polo positivo. Claro, o elemento passivo aqui é a carga, não é o secundário, certo? O secundário aqui funciona como fonte. Então, onde a corrente sai, eu tenho polo positivo. Ou seja, na verdade, meu positivo é aqui. Certo? E o negativo lá. Então, aqui eu teria minha FEM E2. Né? Note. O que é o ponto? Aquele ponto lá significa o seguinte, pessoal, que esses dois terminais aqui, ó, quando o E1 é positivo, né, o E2 é positivo também ao mesmo tempo aqui em cima. Né? Quando o E1 é negativo, né, aqui em cima vai ser negativo, lá do outro lado em cima também é negativo, embaixo acontece o contrário, claro, né? Quando é negativo embaixo, nos dois lados, o E1 e o E2 são negativos, quando os dois são positivos também. Note que o número de espiras não precisa ser o mesmo, né? O importante aqui é a polaridade. Então aqui eu tenho um N1 e um N2. Tá? E aqui eu tenho um N1 e um N2. Certo? Então, no secundário, eu tenho a corrente saindo do polo positivo. O ponto, né? O ponto indica o seguinte, os terminais que têm a mesma polaridade instantânea. Né? Significa que aqui em cima, esse terminal tem a mesma polaridade instantânea que esse aqui do outro lado, do secundário. Quando a FEM1 fica negativa, porque a fonte ficou negativa, aqui em cima vai ficar negativo, no secundário também fica negativo, certo? Bom, no caso desse transformador de baixo, quando é positivo aqui em cima, né, quando é positivo aqui em cima, a gente viu que, na verdade, vai ser positivo lá embaixo, estão vendo? Isso tudo para que as correntes façam fluxos que se anulam, né? Que se anulem. E, como o primário é um elemento passivo, a corrente tem que sempre entrar no positivo aqui, certo? Então, o que acontece é que, na verdade, se a gente for olhar no osciloscópio, quando esse terminal aqui de cima for positivo, no secundário o que vai ser positivo vai ser esse de baixo, não de cima, porque eu enrolei aqui ao contrário. Certo? É claro que os terminais que não têm o ponto, eles também vão ter polaridade instantânea iguais. Óbvio, né, pessoal? Tá? Importante a marcação do ponto é quando é elemento passivo, a corrente entra no mais, né? Quando é elemento ativo, a corrente sai do mais. Então, onde tem o mais, a gente faz o pontinho. Certo? Bom, se os transformadores funcionam separadamente, com uma carga só, não tem problema nenhum. O problema é se a gente for colocar dois transformadores em paralelo. Se eu colocar esses dois transformadores com polaridades diferentes em paralelo, né, ligar o primário com primário, secundário com secundário, vai dar um curto-circuito. Certo, pessoal? Então, ligar o terminal de cima com o de cima lá, né, e o de baixo com o de baixo, eu vou ter um curto-circuito. A não ser que eu inverta e eu respeite os terminais que tem ponto, eu ligo junto. Certo? Aí eu não teria problema nenhum. Tá? Como é que a gente faz, então, para a gente determinar a polaridade do transformador? Né? A gente faz um ensaio, né? Faz um ensaio, que é bem simples. Vou tentar colocar aqui para vocês. Né? Vou deixar marcado aqui, então, a FEM. Nesse caso aqui, a gente viu que a FEM E2 ficaria assim. Né? No entanto, no outro transformador aqui eu teria um linha, né? E aqui o I2.
no transformador de baixo. Aqui o I1' também, o I1 ou I', né? Só que aqui a corrente sai embaixo. Então, I2, e aqui eu tenho o E2. Certo? Então, se acontece isso, né? Como é que eu faço agora? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ligação. Posso aplicar uma tensão reduzida, não preciso aplicar a tensão nominal do transformador. Eu posso aplicar eu posso fazer esse ensaio. Normalmente se faz no lado de alta tensão. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma tensão reduzida, certo? No lado AT do transformador, desse lado de cá, e vou colocar aqui um voltímetro, que eu vou chamar um voltímetro V, certo? Eu vou curto-circuitar esses terminais aqui de baixo, isso mesmo, eu pego uma ponteira e curto-circuito esses aqui de baixo. E aqui em cima eu coloco um voltímetro que eu vou chamar V'. Certo? Ora, eu faço a mesma coisa nos dois transformadores, certo? Vou fazer nos dois aqui. São irmãos, né? Só que um tem uma polaridade e o outro tem outra. Estou supondo que eles são iguaizinhos, simplesmente eu enrolei o secundário de uma maneira diferente, certo? Então aqui, agora eu vou curto-circuitar aqui os terminais adjacentes, que a gente chama terminais adjacentes livres. Curto-circuito um terminal do primário com um terminal do secundário. E aqui coloco um voltímetro V'. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Vai acontecer o seguinte, como a gente já viu o que acontece com relação à polaridade das tensões, né? Nesse caso aqui eu vou afastar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui. Página inicial, beleza, não estou desenhando. Ele está desenhando aqui, não sei porque ele está desenhando se eu não quero desenhar. Bom, melhor sair daqui então. Vou deslocar isso aqui um pouco para baixo, ver se ele vem. Vou dar um Ctrl X, trazer um pouquinho para baixo aqui para dar um espaço maior para mim aqui. Pronto. Tá feito. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Note, eu coloco nos terminais AT aqui, né, nesse lado nos terminais AT, esse voltímetro pode ser uma tensão aqui reduzida, certo? Note, o que ele vai ler, esse voltímetro V' daí, tá? Se eu for percorrer a malha do voltímetro V', ele vai ler o seguinte, tá? O V', né? Ele vai ler, percorrendo a malha, ó, V' mais E1 menos E2, certo? Mais E1 menos E2, né? Note como o E1 e o E2 estão em fase, né? Porque é o mesmo fluxo que induz as duas forças eletromotrizes, né?
aqui eu vou ter uma diferença das duas tensões, né? Então eu posso trabalhar aqui em módulo mesmo, que elas duas estão em fase, né? Então o V' vai medir mais E1 menos E2, certo? Ou seja, conclusão, né? A minha tensão V' é menor que a tensão dos terminais AT, óbvio. Se eu tiver aqui, por exemplo, na tensão dos terminais AT aqui 30 volts, e o transformador for abaixador, né? Bom, se eu estou nos terminais AT, é claro que aqui do outro lado vai ter um valor menor, né? Se aqui eu tenho 30 volts, vamos supor que ele seja, a relação de transformação seja 2 para 1, né? Então se aqui eu tenho 30 volts, aqui eu tenho 15. Então vai ficar mais 30 menos 15. O V' vai medir 15. Ele vai medir a diferença das tensões do primário e do secundário. A alta menos a baixa, a tensão da alta menos a tensão da baixa, né? Então nesse caso aqui, como esse voltímetro V' ele mede a subtração das tensões, né? A gente diz que a polaridade é subtrativa. Subtrativa. Né? Certo? E a gente viu, né, a questão do ponto, que esse ponto aqui tem a mesma polaridade instantânea que esse. Certo? Depois a gente vai fazer a marcação pela norma dos terminais, certo? Bom, agora no caso do transformador de baixo aqui, olha só. Se eu acompanhar aqui a malha sair do voltímetro V', eu vou ter que a tensão V' vai ser mais E1 mais E2. Estão vendo? Aqui eu tenho mais E1. Claro, na verdade aqui estou pegando as forças eletromotrizes, né? Mas em vazio vai dar igual a tensão, né, pessoal? Então, no fundo, ele vai estar pegando a tensão mais V1 mais V2. A soma das tensões, certo? Então, é óbvio que esse voltímetro V' aqui, ele vai estar medindo uma tensão maior que o voltímetro V colocado nos terminais AT, né? Nesse caso, como uma somatória da tensão do primário com a tensão do secundário, a gente diz que a polaridade é aditiva. Polaridade aditiva, certo? No outro caso, polaridade subtrativa, certo? Bom, tem a questão agora da marcação dos terminais, tá? Eu vou fazer com uma outra cor aqui. Vou fazer com azul de repente, vou fazer azul então. Bom, a norma fala o seguinte, ó. Olhando. Então aqui eu tenho os terminais da baixa tensão, lá é a alta, aqui eu tenho a baixa tensão, né, pessoal? Baixa tensão. Olhando, né, a gente tem que estar olhando daqui, ó, da baixa para a alta, a gente marca os terminais da alta tensão da esquerda para a direita. Então esse terminal aqui, ó, da esquerda para a direita, H1, H2. Certo? A baixa tensão a gente marca com terminais X. Bom, vocês notem, é claro que aqui, como esse terminal de cima tem a mesma polaridade instantânea que o outro lá de cima, então o que eu faço? Se aqui é H2 ou H é porque é alta, onde é baixa, se ele tem a mesma polaridade instantânea que esse adjacente dele lá na alta, eu vou marcar com o terminal 2 também. Né? Óbvio, né? E o outro eu marco com o terminal 1. Significa o seguinte, o terminal de baixa tensão X2 tem sempre a mesma polaridade instantânea que o H2. Né? Quando o H2 é positivo, o X2 é positivo. Quando o H2 é negativo, X2 é negativo. A mesma coisa com o H1. Quando o H1 é positivo, X1 é positivo. Quando o H1 é negativo, X1 é negativo. Certo? Então, é claro que a gente pode especificar assim, ó. A norma, ela, na verdade, ela diz como marcar os terminais da alta, né? Então, olhando da baixa para a alta, né?
da baixa para a alta, da esquerda para a direita. Então, olha, da baixa para a alta, da baixa para a alta, da esquerda para a direita, H1 e H2. Se a polaridade for subtrativa, marca os terminais adjacentes com o mesmo índice. Claro, a gente viu aqui, tem que ser, né? Porque a gente viu que realmente aqui em cima tem a polaridade instantânea igual, né? Nesse outro caso aqui, olhando também, né? Aqui a gente tem a alta tensão e aqui a gente tem a baixa tensão. Então, olhando da baixa para a alta, da esquerda para a direita. Então, na verdade, aqui da esquerda para a direita significa de baixo para cima, assim, né? H1, H2. Então, isso é igual lá em cima e aqui embaixo. Né? Então, pela norma, né? H1 e H2, assim, né? Olhando da baixa para a alta, da esquerda para a direita. Bom, só que agora aqui, pessoal, a gente tem um transformador que a gente já tinha estudado lá em cima, né? Onde o terminal que tem polaridade instantânea igual está em diagonal. A gente já explicou por quê, né? Certo? Então, aqui eu teria o meu ponto, né? E no secundário estaria aqui, né? Bom, como a gente usa os terminais da baixa X, né? Qual o terminal da alta que tem a mesma polaridade instantânea que esse terminal X aqui de baixo? É o lá de cima, que é o H2. Então aqui embaixo eu vou ter que marcar X2. E claro que lá em cima X1. Então, quando o H2 é positivo, X2 é positivo aqui embaixo, né? Quando H1 é positivo, X1 é positivo lá em cima, né? Dessa maneira agora eu posso colocar os dois trafos em paralelo, ligando H1 com H2, H2 com H2, né? Os dois trafos, H1 com H1 e X1 com X1, X2 com X2 não vai dar curto-circuito nenhum, as planes vão estar exatamente em fase, né? E com o mesmo valor. O E2 do primeiro trafo com o E2 do segundo, o E1 do primeiro com o E1 do segundo, né? Então a polaridade é uma coisa bem importante, né, pessoal? Quando a gente vai colocar trafos em paralelo ou quando vai fazer ligações, por exemplo, num trafo trifásico, certo? Então, pessoal, polaridade aditiva, as tensões se somam, né? Então o V' fica maior que o V. E o índice ou subíndice, né? Iguais, marcados para os terminais em diagonal, né? Então H2, X2 marcados em diagonal, né? E H1, X1 também, claro, né? Se a polaridade for aditiva, terminais com o mesmo índice, né? São marcados paralelos aqui, né? Onde lá em cima tem H2 e em cima também X2. Aqui H1, aqui X1 embaixo, né? Se a gente, no nosso roteiro, nós temos exatamente o ensaio de uma maneira mais esquemática, né? É exatamente o que a gente passou para vocês. E com uma explicação, na verdade, mais aprofundada sobre a questão da polaridade, do jeito que a gente viu ali. E aqui a marcação dos terminais. Polaridade subtrativa, os terminais do lado BT devem ter subíndice igual ao do terminal adjacente do lado AT, né? Então, terminais adjacentes, né? Isso aqui seria a polaridade subtrativa, né? Certo? Quando os terminais devem ser marcados em diagonal, né? Polaridade aditiva. Os terminais devem ter subíndice igual ao do terminal AT, localizado na diagonal, né? Então a gente marca primeiro o lado AT, da esquerda para a direita, olhando da baixa para a alta, né?
polaridade aditiva, marcamos os terminais de mesmo índice ou subíndice, né? Parte numérica da marcação, em diagonal. Né? Claro, porque daí quando a gente sai do voltímetro velhinho lá em cima e percorre a malha, aqui eu tenho mais... Aqui tem um erro nesse roteiro, pessoal. Vou arrumar esse erro aqui agora, né? Tem um erro nesse roteiro aqui. Aqui, ó. Esses sinaizinhos aqui, né? E aqui é mais e lá menos, né? Certo? Então tem a mesma polaridade instantânea, certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a marcação do nosso transformador com medições, né? Com medições realizadas em laboratório, certo? Então, nós vamos ver a teoria, né? A gente viu aqui por que ocorre isso, né? Quando a gente enrola de uma maneira diferente, né? A questão dos fluxos se anulam, elemento passivo e elemento ativo secundário, né? Polaridade subtrativa, polaridade aditiva. E agora a ligação. No nosso ensaio, nós vamos usar um varivolt, pessoal, tá? Para fazer a alimentação, né? Então aqui, sempre gosto de passar aqui, a gente tem na verdade lá no laboratório uma bancada, né? E um varivolt. Aqui, nesse caso, eu gosto sempre de ligar o neutro aqui da bancada com o neutro, que faltou ligar aqui nesse caso, certo? Neutro. E as três fases aqui, ó, fases A, B e C da bancada ligadas na entrada do meu varivolt, né? E a saída eu tenho aqui, né, fase A, B e C, né? Então eu tiro na verdade, por exemplo, aqui da fase A, eu teria a fase, e aqui do neutro, o neutro, né? Eu aplico uma tensão reduzida com varivolt no meu transformador, certo? No lado AT. Então, vou fazer a ligação aqui. Sai da fonte, né? Vamos dizer que aqui tem a fase. Vamos dizer que aqui tem a fase e aqui o neutro, né? Então, traz aqui para o terminal 1, certo? E o neutro para o terminal 2, né? Coloca um voltímetro aqui. Bom, esses dois terminais aqui, pessoal, eles estão conectados por baixo, tá? Então, estão ligados, né? Então, aqui terminal 1 e o voltímetro, bom, o circuito paralelo eu gosto de fazer ponteira preta, né? Vou fazer com ponteirinha preta, então, aqui. Como a gente vinha fazendo. Então, vamos ligar esse voltímetro aqui nos terminais AT, no terminal 1 e 2, como a gente já viu, né? Vou colocar na escala menor aqui, porque a gente não precisa usar tensão nominal, óbvio, né? Bom, a gente vai ter agora que fazer uma ligação bem importante aqui, pessoal, não pode esquecer, né? Vai ter que ligar um terminal adjacente AT com um BT, fazer aquele curto daqui para cá, ó. Certo? E agora o outro voltímetro lá em cima, que é o voltímetro velhinha, né? O voltímetro velhinha, esse voltímetro velhinha, eu vou fazer o seguinte, vou ligar nos terminais adjacentes livres, né? Que seria o terminal 1
né? E o terminal 3, certo? Né? Os terminais adjacentes livres, né? A gente liga o voltímetro. E aqui embaixo a gente faz o curto. E aqui eu tenho o voltímetro no terminal AT, né? Então o voltímetro terminal AT estaria aqui, né? Aqui eu teria meu voltímetro V nos terminais AT, que seria a parte de alta tensão, né? E aqui a baixa tensão do transformador. E esse aqui seria o meu voltímetro V'. Esse aqui seria o meu voltímetro V', né? Então, meu voltímetro V entre os terminais AT, V', e aqui a gente fez o curto-circuito da baixa com a alta, né? Agora vamos ver se o que acontece lá é isso aqui. As tensões se somam, a polaridade seria aditiva, a marcação dos terminais em diagonal. Ou as tensões se subtraem, o V' é mais E1 menos E2, e as marcações dos terminais, o mesmo subíndice ou índice numérico, paralelos, né? Adjacentes, certo? Bom, nesse caso aqui, no ensaio que a gente fez no laboratório, a gente mediu no voltímetro V aqui, a gente colocou 30 volts, certo? E no voltímetro V', qual V' um pouco mais para cá, o voltímetro V' foi medido aproximadamente 15 volts. Ou seja, no voltímetro V', vou tirar um pouco o zoom para a gente ver, no voltímetro V' ele mediu mais 30, né? Menos 15, aproximadamente, concorda? Porque o transformador nosso é 220 para 110, né? É 1,93 a relação, mas dá quase 2, né? Então aqui o voltímetro V', ele leu 15, na verdade ele leu mais 30 volts, só que se tem 30 volts na alta tensão, aqui na baixa vai ter aproximadamente 15. Então, mais 30 volts, menos 15 volts, leu 15, né? Claro, o V' deu menor que o V. Polaridade subtrativa, né, pessoal? Polaridade subtrativa, exatamente esse caso aqui, ó, né? Então aqui tem 30 volts e aqui tinha 15. Ou seja, os terminais devem ser marcados adjacentes, né? Ou paralelos, com o mesmo índice, né? E não em diagonal, como seria o caso quando a polaridade é aditiva, né? Quando o V' é maior do que o V, certo? Então o nosso transformador tem polaridade subtrativa, né? E a marcação dos terminais é assim, olhando da baixa para a alta, H1, H2, e os terminais da baixa com o mesmo índice marcados adjacentes com o da alta. Então vamos agora usar uma caneta azul aqui para fazer a marcação dos terminais, né? Então olhando, olha só, olhando da baixa para a alta, da esquerda para a direita, aqui eu vou ter o terminal H1, né? E aqui eu vou ter o terminal H2. Então, na verdade, o terminal 1 do nosso transformador, note que esses dois pontos aqui são os mesmos, estão ligados por baixo aqui, né? Aqui também tem a ligação embaixo lá do kit, certo, pessoal? O terminal 1 na alta, na verdade, é o H2, e o 2, na verdade, é o H1. Como a polaridade deu subtrativa, né, pessoal? Polaridade subtrativa. Então, esse terminal 3 aqui, na verdade, é o meu terminal X2, né? Adjacente. E o de baixo, X1, né? De uma maneira simples, a gente poderia imaginar assim, ó. Fazer em verde aqui. Esse voltímetro V', ele vai ler mais, percorrendo a malha, né? Mais, menos V1, ou E1, né? Então, V', ele vai ler mais essa tensão aqui,
E1 e depois menos esse terminal aqui, né? Menos mais E2, né? Então, onde tem mais, tem a mesma polaridade instantânea, ó. H2, X2. Certo, pessoal? Então, feito o nosso ensaio de polaridade, né? Nosso transformador.